E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Caixa de Valor. O objetivo desse canal é ensinar para vocês de uma forma simples os métodos e princípios utilizados pelos melhores investidores do mundo. Se essa for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você gostar do conteúdo, clique no like e considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Como vocês já devem saber, o mercado de ações é formado por milhares de empresas, algumas boas, outras nem tanto. Imagine ter que acompanhar todas elas ao mesmo tempo. É uma tarefa meio impossível, certo? A solução que Buffett encontrou para facilitar seu trabalho é bem simples. Ele aplica 4 filtros que eliminam de cara a maior parte das empresas. Assim ele tem tempo suficiente para se focar nas mais interessantes. Felizmente, você também pode poupar bastante tempo se utilizar esses filtros. Nesse vídeo então explicarei para você de uma forma bem simples quais são as 4 características básicas que Warren Buffett procura em empresas. E se você ficar até o final, vou explicar como Benjamin Graham, o professor de Warren Buffett, avaliava empresas. Sem mais ressalvas, vamos ao vídeo. Já é extremamente complicado para o investidor acompanhar 5 empresas. Imagine ter que acompanhar 50. Simplesmente seria uma tarefa impossível acompanhar tantas empresas ao mesmo tempo. Ao invés disso, podemos utilizar 4 filtros básicos que Warren Buffett também usa. Círculo de competência. A primeira coisa que você deve saber sobre investimentos é entender o que você está fazendo. Se você não souber o que está fazendo, existe uma grande chance de você perder dinheiro. E como posso fazer isso? Bom, é bem simples. Você nunca vai saber de tudo. Então comece com o que você já sabe. Comece em setores que você já entenda. Por exemplo, se você já trabalhou boa parte da sua vida em um restaurante, não é melhor começar pesquisando empresas de restaurante como McDonald's, Burger King ou Domino's Pizza, ao invés de tentar investir na próxima grande empresa de biotecnologia da qual você não entende absolutamente nada. O primeiro filtro é: invista em setores e empresas que você entenda. Lembre-se, como investidor, você deve pensar sempre no longo prazo, nunca no curto prazo. Sempre em um horizonte de eventos de 5 a 10 anos ou mais. Porém, se você não entende o que essa empresa faz, como ela ganha dinheiro, como você vai saber como ela vai estar daqui 10 anos? Já é difícil para nós prevermos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Imagine em 10 anos. Por isso, fica muito mais fácil quando a gente sabe o que estamos fazendo, quando entendemos o que a empresa faz. Warren Buffett e seu sócio, Charlie Munger, entendem muito sobre poucas áreas e pouco sobre muitas outras áreas. Mas mais importante, eles conhecem o limite de seus conhecimentos. Bom, se eles que são os melhores investidores do mundo pensam dessa forma, por que vamos reinventar a roda? Por que não simplesmente copiamos o que eles fazem e replicamos para a nossa própria realidade? Por exemplo, durante a década de 90, durante o boom da internet, Buffett manteve-se longe de empresas da internet, simplesmente porque ele não entendia nada desse setor. Muitos desses entendedores da época viram algumas de suas empresas favoritas pedindo falência após o estouro dessa bolha. Obviamente algumas sobreviveram, mas a maior parte delas não. Só foi em 2016 que Buffett sentiu-se confiante em investir em empresas de tecnologia, no caso a Apple. A lição que vocês devem tirar é: comece sempre pesquisando dentro do seu círculo de competências. Sempre pesquise por empresas das quais você entenda. Não tente ir para setores dos quais você não entende nada. Perspectivas de longo prazo e vantagem competitiva durável. Como mostrei anteriormente, Buffett tenta ficar longe de empresas de tecnologia, simplesmente porque ele não entende elas direito. Outro indicador que ele busca são empresas que possuem produtos que as pessoas vão continuar consumindo em 20 ou 30 anos. Esse talvez seja o filtro mais difícil de todos. Afinal, como vou saber quais empresas vão continuar aqui daqui 30 anos? Quais produtos serão consumidos daqui 30 anos? Bom,
Tente começar pelo óbvio. Você acredita que qual desses dois produtos as pessoas continuarão consumindo em 20 anos? Pense um pouco e responda. Certo. Buffett também pensa que seja a goma de mascar. Não quero dizer que o TikTok seja uma empresa ruim. Na verdade, é uma empresa muito forte. Porém, como nossas experiências passadas têm nos mostrado, como o Yahoo, o Orkut e por aí vai, fica muito difícil prever o futuro desse tipo de setor. Como vimos por experiências passadas, é muito fácil sair um concorrente e ele roubar mercado dessas empresas. Você deve buscar por produtos que sempre serão consumidos, não importa o que aconteça. Outra forma de encontrar uma empresa com perspectivas de longo prazo é olhando para as margens financeiras dessa empresa. Vamos usar um exemplo. Imagine que, assim como o Bill, você esteja interessado por uma fazenda de aproximadamente 1 hectare. Você prefere comprar uma fazenda que te custe R$ 100.000 e gere 10.000 de lucro, ou outra que também te gere 10.000 de lucro, mas te custe somente R$ 20.000? Pense e responda. Bom, se você respondeu a segunda opção, você está certo. Explicando de uma forma contábil, procure por uma empresa que gere alto retorno sobre o capital investido. Voltando ao nosso exemplo, busque por fazendas que custem 20.000 e continuem gerando 10.000 no futuro também. O problema é que todo mundo quer uma fazenda que gere alto retorno sobre o investimento. Então existe uma grande chance de que sua fazenda atraia competidores, e esses competidores poderão roubar mercado de você. Então, para evitar que alguém roube seus clientes, o terceiro aspecto que você deve buscar em um negócio deve ser uma vantagem competitiva durável. Vantagem competitiva durável é uma característica que a sua empresa tem que te dá vantagem em relação aos seus competidores. De uma forma resumida, é como se sua empresa fosse uma fortaleza medieval circulada por algo que protege ela de seus inimigos. Esse algo torna sua empresa quase impossível de ser invadida. O que estamos procurando é uma empresa que, quando as pessoas pensam no produto, elas já pensam na sua marca. Nós queremos aquele produto ou serviço que os consumidores vão direto nele, que eles esquecem que existe concorrência, porque ele se trata da escolha óbvia. Pense que você precisa comprar um refrigerante, uma lâmina de barbear, um celular ou um filme para crianças. Quando você pensa nesses produtos ou serviços, quais empresas vêm na sua cabeça? Possivelmente sejam Coca-Cola, Gillette, Apple e também Disney. Isso é um exemplo de vantagem competitiva, onde as pessoas confiam na marca tanto que dificilmente pensam em comprar da concorrência. Empresa com tal vantagem competitiva durável tem maior chance de durar por mais tempo do que seus concorrentes. Em consequência dessa vantagem, elas poderão cobrar mais por seus produtos e serviços e assim gerar um maior retorno sobre o capital investido. E esse é o negócio que nós investidores devemos procurar. Um negócio extremamente lucrativo e que vai durar por muito tempo. Gestão extraordinária. Warren Buffett busca por empresas que possuam excelentes gestores cuidando de suas operações. Afinal de contas, quem vai tomar as decisões dentro dela são esses gestores, não é ele como investidor ou você. Levando isso em consideração, você deve sempre buscar saber quem está no comando dessa empresa e quais são os resultados dele. Como podemos encontrar essa gestão incrível? Tente procurar pelas seguintes características. Os líderes tomem decisões como donos desse negócio, sempre visando o longo prazo. Eles possuam skin in the game, ou seja, sejam acionistas dessa empresa, tenham seu próprio dinheiro investido nela. Eles evitam pegar dívidas para financiar as atividades dessa empresa. Eles usem a maior parte do dinheiro próprio para financiar ela. Se a empresa possuir dívidas, eles trabalhem para reduzir elas, não para aumentá-las. Eles devem ser honestos
e aceitar os seus fracassos, ao invés de colocar a culpa nos outros. E por fim, eles cumprem o que eles prometem. Preço razoável. Até agora nós vimos que devemos somente comprar empresas das quais nós entendemos direito, que possuam perspectivas de longo prazo e também possuam uma gestão qualificada. Porém, não podemos nos esquecer que quanto mais pagarmos por um ativo, mais tempo vai demorar para o investimento se pagar. Um negócio pode ter todas as características citadas anteriormente, mas se você pagar demais por essa empresa, ela poderá se tornar um péssimo investimento. Lembre-se, um excelente negócio nem sempre é um bom investimento. Sempre devemos comprar esse negócio por um preço justo. A primeira coisa que você deve fazer é calcular quanto esse negócio vale de verdade e depois comparar com o preço que ele está sendo negociado nesse exato momento. Se tiver caro, você simplesmente não compra. Vocês devem estar se perguntando: quem vai querer vender uma empresa que seja tão lucrativa, que tenha tal vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, que tenha os melhores gestores e por aí vai? A verdade é que em um cenário normal, ninguém vai querer vender essas empresas mesmo. Porém, às vezes acontecem alguns eventos um pouco curiosos que fazem o preço das ações caírem. A empresa continua sendo lucrativa. Basicamente nada foi alterado dentro dela. Porém, o mercado se comporta de forma irracional e decide desvalorizar essa empresa. Benjamin Graham explica esse comportamento do senhor mercado em seu livro O Investidor Inteligente. Se vocês quiserem lê-lo, tem o link para compra na descrição. Eu recomendo muito. Vamos a um exemplo. Segundo a maioria dos gestores, a volatilidade no preço de um ativo é algo extremamente arriscado, perigoso e você deve sempre ficar longe a qualquer custo, pois pode fazer você perder bastante dinheiro. Na verdade, isso é falso. O seu papel como investidor em valor é sempre pensar exatamente o oposto dos analistas de Wall Street. Por quê? É bem simples. Volatilidade a curto prazo, que é a alteração dos preços a curto prazo, na maior parte das vezes significa oportunidade. Vou mostrar um exemplo. Em 2018, o Facebook se envolveu em um escândalo. Em outras palavras, um evento ruim a curto prazo. Em virtude disso, a ação despencou 40% em 5 meses. A empresa não mudou em nada. A lucratividade dela continuava excelente, porém o mercado decidiu de uma hora para outra que ela valia 40% a menos por causa disso. Se as pessoas não ficassem lendo o que a mídia dizia e pegassem e olhassem por conta o que estava de fato acontecendo, elas iriam ver que não se tratava de um problema tão grande assim e que a empresa não valeria 40% a menos por causa disso. Depois que essa poeira baixou, as ações dela se valorizaram em 200% e os lucros quase dobraram. Para o investidor em valor, esses eventos de curto prazo são como uma promoção em sua loja favorita. Você não vai querer correr da sua loja favorita exatamente quando ela começa a fazer uma liquidação, né? Obviamente, esse evento foi uma oportunidade porque os fundamentos da empresa não tinham se alterado. Só que vão existir momentos em que as ações caem de preço porque algo mudou dentro da empresa. Talvez porque os produtos que ela vende já não sejam mais úteis hoje. Ou o presidente pediu demissão, ou a empresa está falindo. Se os fundamentos dessa empresa se alteraram, talvez você deva ficar de fora. O que eu quero que vocês entendam é que existem alguns momentos em que é oportunidade e existem outros momentos que é uma furada. A sua função como investidor é estudar o que está acontecendo e depois agir. Se você investir por tempo suficiente, vai ver que esses eventos acontecem de tempos em tempos. Você, como investidor, deve antes entender o que esse negócio faz, quais são os fundamentos dele, calcular o valor real dele e somente comprar se os fundamentos permanecerem iguais
e o preço do ativo estiver abaixo do valor real dele. E lembre-se, sempre use a margem de segurança nos seus cálculos. Se uma ação vale $50, compre ela somente quando ela estiver sendo negociada por 45, 40 ou 35. Use uma margem de segurança, pois ela vai ajudar você a evitar erros de cálculo. E por fim, vale ressaltar que Warren Buffett só investe em empresas caso elas cumpram essas 4 regras. Se uma delas não for cumprida, existe uma grande chance dele ficar de fora do negócio. Como Benjamin Graham avaliava uma ação? Quero ressaltar que no final da sequência de vídeos eu vou fazer uma aula onde eu vou ensinar vocês a encontrar o valor intrínseco de uma empresa, ou seja, o valor justo dessa ação para suprir a demanda da regra número 4, que é o preço razoável. Por ora, eu vou ensinar uma técnica bem básica de como Benjamin Graham e Warren Buffett filtravam ações quando eles trabalhavam juntos, lá na década de 50. Como vimos anteriormente, o preço, o lucro e o valor patrimonial são 3 indicadores muito importantes para uma empresa. Buffett e Graham decidiram pegar esses 3 indicadores e juntar eles em uma fórmula simples a fim de filtrar empresas. Se voltarmos ao exemplo anterior, onde Bill decidiu dividir a sua fazenda em 10.000 ações, temos os seguintes valores. O preço da ação, ou o valor de mercado dela, de R$10. O lucro por ação, de R$2. E o valor patrimonial, ou o patrimônio líquido por ação, de R$2,50. O que Buffett e Graham faziam na época era juntar o lucro por ação com o valor patrimonial para filtrar ações por preço. O lucro por ação serve para calcularmos o retorno esperado sobre o investimento. O cálculo é feito usando o preço sobre o lucro. No caso de Bill, nós temos R$10, que é o preço da ação, dividido por R$2, que é o lucro por ação. Então, nós temos 5. Isso significa que demorariam 5 anos para o investimento retornar ao dono, caso ele adquira ações por R$10 a ação. Da mesma forma, se invertermos os valores, o lucro por ação pelo preço, temos a porcentagem de retorno esperada ao ano. Nesse caso, nós temos 20%. Vou dar alguns exemplos. Se o PL for 25, então o retorno esperado será de 4% ao ano. Se o PL for 20, então temos um retorno esperado de 5% ao ano. Se o PL for de 15, então temos um retorno de 6,6% ao ano. Se for 10, 10% ao ano. E se for 5, temos um retorno de 20% ao ano. O que eu quero que vocês entendam quando olharem para o PL é que quanto maior ele for, menor será o retorno anual. Em contrapartida, quanto menor for o PL, maior será o retorno ao ano sobre o capital investido. Agora vamos falar de um termo que eu ainda não ensinei para vocês. Se chama o preço dividido pelo valor patrimonial, ou P sobre VP. Ele nos mostrará o quão seguro é o investimento caso ele feche as portas amanhã, caso a empresa seja liquidada. Como vimos anteriormente, no caso de Bill, nós temos o preço por ação de 10 e o valor patrimonial de 2,50. Então, preço dividido por valor patrimonial, nós temos 10 dividido por 2,5 é igual a 4. E que isso significa que para cada R$4 que você paga pela empresa, caso ela seja liquidada, ela devolverá somente R$1 para o acionista. Vamos inverter o valor para entendermos o quão seguro esse investimento será, de acordo com a fórmula de Graham. O valor nós sabemos que é 4, agora nós temos que inverter ele. Nesse caso, 1 sobre 4, 25%. Nesse caso, a segurança desse investimento é de 25%. Caso você adquira por R$10 e o negócio entre em falência, você receberá de volta 25% do valor que você investiu nele. Essa porcentagem é a margem de segurança utilizada por Buffett e Benjamin Graham na década de 50. Agora vamos mostrar outros exemplos.
Caso o preço sobre o valor patrimonial dê 20, ou seja, 1 sobre 20, nesse caso será de 5%. No caso de 10, ou seja, 1 sobre 10, 10%. 5, então 1 sobre 5, 20%. 2, 1 meio, 50%. 1,5, então 1 dividido por 1,5, nós temos 67% de segurança. 1, então 1 dividido por 1, 100%. Ou 0,5, que dá 1 dividido por 0,5, que são 200%. Ou seja, quanto maior for a diferença entre o preço e o valor patrimonial, menor será a margem de segurança desse investimento. O que Buffett e Graham faziam então? Eles buscavam por empresas que possuíam um PL no máximo de 15 ou inferior, assim tendo um retorno de no mínimo 6,6% ao ano. E também buscavam por empresas que possuíam um preço dividido pelo valor patrimonial de 1,5 ou menos. Assim teriam uma margem de segurança de no mínimo 67%. Então eles pensavam o seguinte: bom, se estamos buscando empresas que possuam um PL de até 15 e um preço dividido pelo valor patrimonial de até 1,5, por que não multiplicamos ambos os números para facilitar a nossa pesquisa? Então eles pegaram o preço dividido pelo lucro e multiplicaram pelo preço dividido pelo valor patrimonial. Nesse caso, nós temos 15 multiplicado por 1,5, que dá 22,5. Então eles decidiram pegar o PL das empresas e multiplicar pelo preço sobre o valor patrimonial. E caso esse valor desse 22,5 ou menos, eles se interessariam pela empresa. No caso da fazenda de Bill, por exemplo, que nós temos um PL de 5 e um preço sobre o valor patrimonial de 4, se nós multiplicarmos 5 por 4, nós temos 20. Isso significa que a empresa de Bill estaria dentro do preço que Buffett e Graham pagariam quando trabalhavam juntos. Caso você deseje saber o valor máximo a ser pago por um negócio, levando em consideração esse método, você poderá inverter a fórmula. A fórmula seria a seguinte: preço máximo a ser pago por uma ação é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial. Se colocarmos os valores da empresa de Bill nessa equação, nós temos o seguinte: o preço máximo a ser pago por ela é igual a raiz quadrada de 22,5 multiplicado por 2, que é o lucro por ação, multiplicado por 2,5, que é o valor patrimonial. O resultado dessa equação são R$10,60. Então, segundo a fórmula de Benjamin Graham, o preço máximo que você deveria pagar por essa ação é R$10,60. Essa é uma fórmula bem simples que Buffett usou quando estava começando a investir. Porém, como vocês já devem ter visto, ele não usava os outros 3 filtros que eu ensinei para vocês: o círculo de competências, a gestão extraordinária e as perspectivas de longo prazo. Ele simplesmente filtrava empresas que estavam baratas. Conforme formos mais adiante nas aulas, você vai ver que avaliar uma empresa vai muito além do que esse simples modelo. Se voltarmos quando Benjamin Graham propôs essa fórmula, basicamente todas as empresas da época eram empresas industriais e todas elas precisavam de muito maquinário para funcionar. Se compararmos com as empresas de hoje, onde a maioria é de tecnologia, as coisas são muito diferentes. Vocês podem brincar com essa fórmula, mas eu quero que vocês entendam que a maior parte das empresas que vai passar por esse filtro são empresas que não crescem mais. Essa fórmula vai remover de cara as empresas de crescimento, por exemplo, porque as empresas de crescimento normalmente elas são negociadas a um preço sobre o valor patrimonial alto e um PL alto. Por quê? Porque elas crescem muito, então as pessoas estão interessadas em pagar mais por ela, e também elas não precisam muito de capital, como eu já disse para vocês. A Google, o Facebook, essas empresas aí, elas requerem muito pouco capital, muito pouco maquinário para funcionarem. Então as pessoas acabam pagando muito acima do seu valor patrimonial por elas. Vocês podem sim utilizar essa fórmula
Mas conforme o decorrer das aulas eu vou ensinar para vocês um método chamado o fluxo de caixa descontado, que esse, na minha opinião, é o melhor método para calcular o valuation de uma empresa. Mas por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim vocês não perderão os próximos vídeos. Até a próxima aula!